Helena, esposa, todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui, né, que estão nessa sala. É um prazer imenso voltar, né? Já não é a primeira vez. É um prazer voltar aqui com vocês. Queridos, o irmão Dileno falou o tema dessa meditação e nós vamos já ler um texto bíblico aqui de Mateus, capítulo 22. Quem quiser lá deixar aí esse capítulo fácil. Mateus, capítulo 22, 39 e 40. O segundo semelhante a este é: amarás a Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O primeiro grande mandamento ali, né, é que ele estava experimentando Jesus. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus sobre todo o teu coração, né? E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, a gente como igreja, a gente prega muito, e está certo, a gente não está errado, em pregar sobre o amor ao nosso semelhante, o amor ao próximo, a abnegação, a entrega, o cuidado com o outro. Mas, de acordo com esse resumo que Jesus fez da lei, o nosso amor ele tem que estar numa sequência para que ele possa ser genuíno, em que o nosso coração, o símbolo do amor através do nosso coração, ele esteja primeiramente ao nosso Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Depois do amor, né, ou em paralelo a esse amor com Deus, eu tenho que me amar. Eu só vou conseguir cumprir isso aqui que Jesus está falando se eu me amar. Porque o amor ao próximo é uma consequência do meu amor para comigo mesmo. Porque ame ao próximo como você se ama. E aí eu fico pensando nessa interrogação. Se eu amar o meu próximo como eu me amo, estará o meu próximo em bons ou maus lençóis? Se eu tenho que dar a ele o amor que eu dou primeiramente a mim, ele vai estar numa situação boa ou ruim? E entenda, eu posso até não me amar e aparentemente liberar algum tipo de amor para o outro em serviço. Olha, veja, tome aqui essa sopa. Tome aqui esse edredom para o frio, mas apenas num checklist. E me enganar achando que eu estou fazendo o que Jesus pediu. Jesus pediu porque ele interpretou que, ó, você não vai ter talvez dificuldade de se amar, ou se amar é a parte para liberar para o outro, me amar, eu tenho que me amar. Então, para liberar isso para o outro, vai ser uma consequência lógica. Mas será que tem sido na nossa vida isso? Ou temos tido, de repente, essa facilidade ou temos tido uma dificuldade? Porque eu confesso, queridos, que eu tenho encontrado muitas pessoas com dilemas nesse sentido. Às vezes, perdoar não é fácil. O tema de hoje é o perdão mais difícil. Perdoar por si só não é fácil. Porque nós somos seres humanos, pecadores, guardamos mágoa, ressentimento e tudo mais. Então, perdoar não é uma tarefa fácil. E tem gente, às vezes, que fica ali com brigas ali com outra pessoa por anos e tudo mais, ou por meses. Aí, às vezes, aquela pessoa vem, ou você mesmo entra na conclusão de que precisa liberar perdão, vai ali, ou precisa ser perdoado, pede perdão, vem um pastor, intermedia, vem um parente ali, e, enfim, faz aquela mediação, né? Hoje em dia tem uma área do estudo muito grande sobre mediação de conflito, né? O judiciário usa muita mediação, as empresas estão começando a usar muito mediação de conflito, que é quando um terceiro aparece ali para tentar resolver aquilo. Na igreja, a gente já tem até esse conceito também bíblico, né? Ó, se tem alguém ali com alguma coisa, chama um terceiro ali para tentar fazer essa ponte, essa mediação. E aí, às vezes, o perdão vem, as coisas andam e tudo mais. Agora, queridos, mais difícil, e eu vou falar por que é mais difícil. Mais difícil do que a questão de lidar com perdão com o outro, ou até com amor ao outro, é lidar com isso para mim mesmo. Porque quando eu estou com alguma questão com o irmão de Leno, e o irmão de Leno está lá em Fortaleza, está lá em outro estado, e eu estou aqui, ele fica para lá, eu fico para cá. Geralmente é assim, né? Ó, fica aí na sua, eu fico aqui na minha, a gente, cada um na sua. Se bem que isso não é o jeito correto, biblicamente falando. Mas às vezes é a fonte que a gente acha para poder lidar com a questão. Agora, se a minha questão é comigo, para onde eu fujo? Se a minha questão é comigo, para onde eu corro? E a gente precisa entender que
uma coisa que acontece, ou que aconteceu na nossa vida, em determinado momento, não pode marcar a história para estar na capa da nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Jesus um dia chegou nos arredores de Samaria e ficou ali perto de um poço e pediu para uma mulher água. Você conhece essa história, talvez, do livro de João, né? Pediu água. Ela falou assim: como é que tu, é homem judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana, porque judeus não se dão com samaritanos. E aí Jesus falou para ela assim: se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria e eu te daria água viva. Aí ela fala para ele: mas você não tem que tirar a água do poço, você é maior do que Jacó, que deu o poço. Aí Jesus olha para ele e fala assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero beber dessa água. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: eu vou lhe dar essa água. Vai lá, chama teu marido e vem. Aí ela olhou e falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse: bem, você falou a verdade agora, que não tem marido, porque 5 homens você já teve, e o que você tem agora não é teu marido. Aquilo caiu a ficha para ela de que aquele homem não estava apenas acusando o pecado dela, como os outros faziam, lembravam ela todo dia. Jesus estava olhando para ela e falando assim: eu quero te abençoar, mas você precisa tomar uma decisão na sua vida e mudar de vida. E ela fez isso. E ela mudou a história dela. Mas lembra que, às vezes, quando a gente vai falar dessa mulher, ou a outra, até de outras, porque tem outras, a gente lembra e fala assim: ó, aquela mulher adúltera. E o pecado dessa mulher, lá de Samaria, que ela superou, foi perdoada, e depois que ela teve aquele encontro com Jesus, inclusive, ela foi se tornar uma das grandes primeiras missionárias do Novo Testamento. Porque Jesus ainda estava no começo do ministério e ela foi anunciar para os próprios samaritanos. Eles vieram ouvir Jesus por 2 dias, ouviram Jesus, depois eles voltaram para ela e falaram assim: ó, já agora não é pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Ou seja, ela chamou e o campo missionário dela foi o mais difícil, porque ela não foi pregar em outro canto, onde não conheciam ela. Ela foi pregar em Samaria, chamar o pessoal: olha, eu encontrei alguém diferente. E ela foi se tornar a primeira missionária em campo desafiador, que era a própria Samaria. E aí a gente tem que avançar. Ela avançou, ela se tornou missionária, ela se entregou para viver com que as outras pessoas também tomassem dessa água viva que ela provou naquele dia. E às vezes, queridos, a gente tem muita dificuldade de virar a página para a vida das outras pessoas e para a nossa vida também. E às vezes, por um deslize, por um erro, a gente taxa pessoas ou nos taxamos de algo que não deveria marcar a capa do livro da nossa vida, mesmo por um deslize, mesmo por um pecado, que foi o que Davi fez. Davi, quando Natan falou assim, e a história de Natan foi incrível, né? Porque ele falou assim: olha, tinha um rei ali que tinha, né, vários animais ali, várias ovelhas, e aí foi lá, pegou daquele pobrezinho que só tinha uma ovelha. Davi ficou irado, né? Quem é esse? Quem é esse? Vamos lá e tal. Aí Natan falou: isso aí é você. Naquela hora caiu a ficha dele. E ele se arrependeu, ele primeiro veio aquele, né? Aquele arrependimento amargo, e ele teve que provar isso para poder, nesse momento, pedir perdão primeiro para Deus, né? Obviamente, do que ele tinha feito, porque apesar de ter sido um bom filho, apesar de ter sido um bom rei, até então, ele naquele momento era um adúltero, mentiroso e assassino. Mas Davi, a partir daquele momento, não aceitou terminar a sua história com esses sinônimos, com essas palavras. E hoje a gente lembra de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Apesar de todos esses apesares, e às vezes a gente, que às vezes não matou ninguém, e não, às vezes não adulterou com ninguém, tem também uma dificuldade com outros pecados em livrar e virar a página, porque sabe o que Davi fez? Davi falou: Senhor, compadece de mim, segundo a tua benignidade, segundo as multidões de tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, porque o meu pecado está diante de mim. O que ele estava falando ali em Salmo 51? Ele estava falando assim: para onde eu vou, eu vejo um assassino, eu vejo um adúltero. Mas, Senhor, me perdoa primeiro, porque eu também quero fazer isso para mim, eu quero me perdoar, para eu seguir a vida. As consequências virão, porque tem as consequências. Mas eu quero me perdoar, eu não quero terminar minha vida com essa taxado dessa forma, para mim mesmo, não para os outros,
mas para mim e para o Senhor, porque o que importa é isso, no final das contas. É como que eu sou visto pelo Senhor e por mim mesmo. Porque isso vai ter um desenrolar das consequências depois para o próximo. E Davi acabou, naquele dia ali, de liberar o perdão mais difícil, que é se perdoar. Queridos, esse é o perdão mais difícil. Às vezes é fácil perdoar um filho, às vezes é fácil perdoar uma situação comum. Mas quando você olha para o espelho e vê que você mentiu, quando você olha para o espelho e vê que você tem falado uma coisa e feito outra, e você não consegue fugir de você mesmo, nessa hora começa, às vezes, uma crise interna. Aqui, talvez nessa sala, existem dois tipos de pessoas que representam esses dois personagens que a gente estudou hoje. Talvez exista gente como José, que tem sido bom praticamente em tudo que faz. É um bom marido, é uma boa esposa, é um bom cristão, é um bom pai, é uma boa mãe, anda no caminho reto, é funcionário ali de uma empresa, é um bom funcionário, é um bom amigo para as pessoas, tem andado em caminhos retos. Louvado seja Deus por esse grupo. Deus seja louvado que a gente ande em caminhos retos. Agora, talvez, querido, exista alguém aqui que talvez se assemelha com Davi. Tem andado em bons caminhos, mas talvez algum dia você estava onde não era para estar, viu o que não era para ver, fez o que não era para fazer. E o inimigo ele é tão rasteiro que ele promove a tentação e depois ele aponta para o nosso rosto e diz assim, ó, tá vendo? Você não é tão bom assim. Agora você não pode estar no meio deles. Como é que você vai estar numa sala de oração de madrugada? A sala de oração de madrugada é para santo. Você não pode estar na oração de madrugada. E aí ele te tira da oração de madrugada. Ele te tira do estudo da lição, ele te tira do estudo da Bíblia, ele te tira da congregação pela vergonha. E aí ele termina o plano dele, porque o primeiro plano dele é que a gente caia na tentação. O segundo plano dele é que a gente sinta remorso, vergonha, e se afaste e se isole, porque aí estaremos exatamente onde ele quer, sozinhos, fragilizados, distante de Deus e das pessoas que seguem a Deus. Então, queridos, quando você, mesmo tendo caído, como Davi fez, corre para o lugar certo, a tua vida no final, você vai olhar pelo retrovisor e não vai estar lá, marcada com letras garrafais o seu erro. Não, porque ele foi um erro de percurso, mas ele não vai determinar o final da tua vida. Você vai voltar para o percurso. Então, isso é sério, ao passo de que Jesus resumiu isso no mandamento. Olha, você vai amar as outras pessoas. Você vai perdoar as outras pessoas. Como você faz com você. E aí eu te desafio novamente a pensar se você faz isso com você. Um autor conhecido no ramo da saúde mental, da psicologia, da psicanálise, que é Freud. Freud era de origem judaica, mas ele era ateu declarado. E teve um livro que ele escreveu chamado Mal-Estar da Civilização, que ele detona as religiões. E um dos pontos, quando ele faz uma crítica ao cristianismo, ele cita esse texto que a gente leu. E ele fala assim, ó, é muito difícil ser cristão de verdade, justamente por esse ponto. Porque o homem tem muita dificuldade de se amar. E Freud fez essa crítica usando esse texto. Porque se o mestre deles diz que ele tem que amar o outro como se ama, a maior dificuldade deles é se amar, então eles não conseguem seguir o que o mestre falou. Crítica de Freud. Eu estou trazendo para cá só para a gente refletir, não estou falando que ele está certo nem errado. Mas é no mínimo interessante para refletir acerca do texto que a gente leu. Se o nosso mestre pediu para a gente amar o outro como eu me amo, ou também em outro texto ele fala, como eu vos amei, é no mínimo interessante para a gente refletir. Como que eu tenho olhado para mim mesmo? Como que eu tenho me amado? Como que eu tenho me cuidado? E aqui eu não estou falando, queridos, que é para ninguém ser narcisista, não, tá? Ah, então o irmão Henrique falou que eu sou o primeiro, eu sou o objeto grande desse amor, então eu agora é tudo. Não, não é narcisismo, porque no narcisismo a pessoa vira ali o centro do negócio. Não é isso. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar para cumprir essa missão de levar isso para o outro. Porque o outro é o protagonista do cristianismo, não sou eu, é o outro. Mas para que eu consiga fazer isso genuinamente, eu tenho que estar cuidado por mim mesmo também. Então, não, só para a gente não confundir as coisas. Que Deus nos abençoe, queridos. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. O perdão mais difícil, às vezes, tem sido o auto-perdão. Às vezes tem sido eu olhar e falar assim, Senhor, primeiro, me perdoa, eu preciso do teu perdão primeiro, porque eu não sou autossuficiente, mas, ao passo que o Senhor me perdoa, me ajuda também, Senhor, a liberar perdão para mim mesmo. Me ajuda a liberar perdão para mim mesmo.
para que eu não fique com essa carga e isso não esteja na capa do livro da minha vida no final dela. Ah, ali, ó, o adúltero, ali o assassino, ali o mentiroso. Não. Alguém pode até ter feito isso no percurso da vida, mas em Cristo nós somos mais que vencedores e Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, por que nós não podemos olhar para a gente e falar assim, ó, houve um erro no percurso, mas eu estou de volta. E dar o nosso valor também, porque a gente, às vezes, que ele tem muito desvalor. Às vezes tem gente que chega e fala assim, poxa, fulano, você fez isso aqui tão bem e tal, e a gente sempre, às vezes, olha assim e fala, não fiz tão bem. Não, não, não é tudo isso. Sempre diminuindo, às vezes, o nosso valor. E nós somos bons em muitas coisas. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos que valorizar, às vezes, também as nossas ações, o que nós fazemos também de positivo. Agora, se ele faz uma coisa errada, aí isso aí é maximizado. Quando faz uma coisa boa, é minimizado. Mas quando faz uma coisa ruim, é maximizado, é dado toda a evidência. Por quê? Se tem alguém aqui nessa manhã que precisa se perdoar, que o Senhor primeiro te perdoe, me perdoe, e que nós possamos nos perdoar, nos amar, nos cuidar, para que eu possa estar preparado para fazer isso com o meu semelhante. Davi, lembre-se, foi o homem segundo o coração de Deus, mas não teve ali uma vida retilínea. Saiu do percurso. Mas quando a ficha caiu, ele volta para o percurso para continuar a sua missão. Se alguém aqui saiu do percurso, volte para ele para continuar a sua missão. Se perdoe, se ame, porque é assim que o Senhor nos trata, com perdão e com amor. Que ele nos abençoe. Esse é meu desejo e minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Grande Deus e Pai eterno, louvamos o teu nome, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu és, pela mensagem que o Senhor nos traz nessa manhã, de que devemos amar ao nosso próximo como nos amamos. E aí nós fizemos uma pergunta, Senhor, nessa manhã. Se eu amar o meu semelhante como eu tenho me amado, ele estará em boa situação? Se tem alguém aqui que tem dificuldade de se amar, de se perdoar, que o Senhor primeiro nos ame, continue nos amando, porque o Senhor é amor, nos perdoe, para que a gente possa conseguir fazer isso com a gente e, em consequência, com o nosso próximo. Fica conosco, fica com cada pedido de oração aqui dessa sala. Entregamos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Eu entrego aqui a irmã Soraya também, que está hospitalizada. Tantos outros pedidos também aqui sobre pessoas que têm alguma questão na sua saúde física e espiritual. Vamos começar já um novo dia e queremos começar ele na tua presença, na tua companhia, Senhor. Nos alegra na tua presença, que nós possamos nos amar, liberar perdão para a gente, para que a gente não possa ali terminar a vida taxado por algo que nós fizemos no percurso. Mas se tivermos falhado, a gente possa voltar e continuar andando nos teus caminhos, para que no final possa ter ali algum exemplo, alguma palavra de superação daquilo. E nós só vamos conseguir se o Senhor nos ajudar. Fica conosco, dá um dia feliz na tua presença, continue abençoando essa sala, em nome de Jesus. Amém, Senhor.